Olá, povo de Deus, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 28 de junho de 2021, memória de Santo Irineu de Lyon. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 18, 16, 33 e de Mateus 8, 18, 22. Nessa semana, damos continuidade com a leitura do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Ele faz parte do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e que tradicionalmente foram atribuídos à autoria de Moisés. É evidente que isso não procede, pois este conjunto de livros abarca um período histórico muito grande, que vai desde as tradições dos patriarcas, de 1800 a 1500 a.C., até o tempo de Esdras, depois do exílio da Babilônia, quando o conjunto recebeu a redação final em 450 a.C. Há um costume de perceber que nos 5 livros tem pelo menos 4 fontes principais. A javista, que chama a Deus de Javé e está ligada ao reino do sul. A eloísta, que chama a Deus de Elohim e que está relacionada com o reino do norte. A sacerdotal, unida aos sacerdotes e levitas e ao templo de Jerusalém mais tarde. E a deuteronomista, que representa a tradição profética, da qual surgiram os movimentos da reforma religiosa em Israel e em Judá. Imaginem uma coleção de 5 livros que abarca redações de mais de 1000 anos. Por isso, sua leitura sempre exige cuidado, pois um texto fora do seu contexto pode servir de pretexto para qualquer ideologia. Tirar frases e até perícopes inteiras do seu contexto é um crime que se comete na leitura bíblica. Embora uma perícope apresente um conto com começo, meio e fim, ela sempre está interligada às demais perícopes que compõem o livro todo em questão. Hoje estamos mais uma vez com uma dessas perícopes que procura explicar fenômenos que aconteceram na história do povo de Deus. Nas narrativas sobre o patriarca Abraão, percebemos a intenção do autor de deixar explícitas as intervenções de Deus na história humana. O projeto de salvação de Deus passa pelo clã de Abraão, que deve estar sempre disponível a mudar seu rumo, de acordo com as intervenções de Deus em sua vida. A história dos patriarcas é uma história de fé, e assim deve ser lida. Não se deve apegar a detalhes históricos que servem para dar um colorido à história, mas a preocupação de fundo é explicitar o projeto de salvação que Deus tem para a humanidade e de como ele se serve de algumas pessoas escolhidas para tornar tudo isso mais claro e transparente. Hoje somos convidados a nos recordar de quando houve a separação de Abraão e seu sobrinho Ló. Este escolheu a melhor parte, a terra mais irrigada, mais fértil. Porém, o projeto de Deus passa por Abraão e não por Ló. Também recordamos da hospitalidade e generosidade de Abraão ao receber os 3 misteriosos hóspedes. A narrativa sobre Sodoma e Gomorra deixa claro que aí está o seu pecado. Não praticar a mesma hospitalidade e generosidade com os hóspedes. E nosso texto descreve de forma magnífica e jurídica a negociação entre Deus e Abraão sobre a sentença que pesa sobre essas cidades, que serão destruídas.
Deus desce para verificar a denúncia que recebeu contra essas cidades. Mas, na verdade, a sentença já está dada. A questão que Abraão levanta é fundamental, é existencial. Ele pergunta a Deus: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? É esta a questão principal. É justo que pessoas boas e honestas paguem pelos erros de pessoas más e perversas? Na aplicação do castigo, não se deveria separar uns dos outros? E aí, certamente, Abraão, pensando no seu sobrinho Ló e sua família que estão lá, começa a negociar com Deus. Diz Abraão: e se houvesse 50 justos na cidade, acaso iríeis exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? E com essa negociação, Abraão tem a coragem de ir diminuindo o número até chegar a 10 justos. E recebe de Deus a seguinte resposta: por causa dos 10, não a destruiria. E tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para sua tenda. Está encerrada a negociação. Dá-nos a certeza da imensa misericórdia de Deus, que se uma cidade pode ser destruída por seus inúmeros pecados, a justiça de alguns justos pode também salvá-la. No sacrifício de Cristo temos essa comprovação, quando, pelo sacrifício de um justo, a humanidade toda está salva. Mateus 8, 18 a 22. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. E então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Estamos hoje diante de 2 casos de pessoas que se entusiasmaram com os gestos e pregação de Jesus e querem segui-lo. Jesus seria chamado hoje, nesses 2 episódios, de desmancha-prazeres. Joga água na fervura dos dois e mostra de maneira radical as exigências do discipulado. A um ele deixa claro que quem quer segui-lo não terá vida fácil, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa indicação de Jesus vai em confronto com a teologia da prosperidade ou da retribuição. Estamos fartos de ouvir testemunhos televisivos espetaculares de pessoas que passavam por dificuldades financeiras na vida e depois de começar a frequentar X ou Y igreja, foram muito abençoadas e se tornaram bem-sucedidas. Sua empresa vai de vento em popa, sua casa própria se tornou uma mansão com carros do ano na garagem, daí por diante. Para seguir Jesus, é preciso estar disposto a fazer aquilo que o Papa Francisco vem insistindo: mudar de estilo de vida. Afirma Francisco: a espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Estará o mestre da lei disposto a viver na insegurança econômica e ter somente o reino como foco?
E estará o discípulo disposto a entender que na sua família tenham outros para enterrar o seu pai e seguir Jesus, flexibilizando inclusive a pertença a uma família de sangue? São as exigências do reino, que Jesus apresenta aos dois, sem criar expectativa de sucesso e de ostentação. Será que todos os que dizemos seguir Jesus hoje estamos dispostos a tais atitudes de desapego e desprendimento? Celebramos hoje a memória do mártir Santo Irineu, figura ilustre no segmento radical de Jesus que colocou toda a sua vida a serviço do reino. Ele nos brindou com vários e importantes escritos dos primórdios do cristianismo, em meados do segundo século. Contra as heresias da gnose, ele desenvolve uma antropologia que ficou muito conhecida, pois afirmava que tudo que Deus criou é bom, e o livre-arbítrio torna o homem semelhante a Deus, e é por suas más escolhas que o mal entra no mundo. Portanto, o mal é de responsabilidade do homem e não de Deus. Uma de suas afirmações mais conhecidas é: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste em ver a Deus. Pois, se a manifestação de Deus, que é feita por meio da criação, permite a vida de todos os seres vivos na terra, muito mais a revelação do Pai que nos é comunicada pelo Verbo, comunica a vida àqueles que amam a Deus. Um beijo no seu coração.